Eu sou Marivânia Conceição de Araújo, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais, professora do mestrado em Políticas Públicas e mestrado em Ciências Sociais. É super importante a gente celebrar o mês da consciência negra e o dia da consciência negra. Mas eu gostaria de voltar a dois momentos, né, da história. Um dos momentos é a escravidão. É preciso que a gente fale sobre a escravidão, é preciso que a gente lembre. O Brasil, ele vive até hoje as consequências da escravidão. Nós vivemos, a história brasileira teve 300 anos de escravidão e 130 anos depois da abolição. Bom, mas a gente não fala sobre isso, a gente não fala dos problemas, das consequências extremamente negativas da escravidão, né? E também a gente não fala dos responsáveis pela escravidão e das pessoas que até hoje elas têm privilégios por conta da escravidão. Bom, falei sobre a escravidão porque ela é uma marca na nossa história, ela tem consequências na nossa história, e o Dia da Consciência Negra é para conscientizar a população como um todo da importância, do significado, da luta da população negra, mas também para falar sobre essas coisas para a própria população negra, né? Essa ideia da conscientização para ficar, por óbvio, consciente, que se entenda da nossa história, da riqueza da nossa história, da riqueza das contribuições que a população negra deu para o Brasil, né? E da importância do significado. Ser negro significa ter peculiaridades, significa uma diferença, e tá tudo bem. O problema são as desigualdades. Então, o mês da consciência negra é para falar desses elementos, né? Da história, da tradição, da luta e das desigualdades raciais que existem no Brasil. Eu me chamo Miriam Suelen de Oliveira, tenho 32 anos de idade, sou aluna do curso de Pedagogia aqui pela UEM, no curso matutino, estou no 2º ano, e também sou funcionária pública aqui na UEM, né, no setor de agente de segurança. Eu acredito que a importância ela vem devido a não esquecer toda a história que o povo negro tem aqui na Constituição desse país, devido à formação do país mesmo, né? Quem construiu o país desde sempre foi o povo negro devido à escravização. Então, eu acho que a gente ter esse mês, esse dia, para lembrar disso, é uma forma de fortalecer toda a história que a gente já teve aqui. E acredito também que é continuar trabalhando toda essa história, né, e trazendo à tona, não só para as gerações que estão aqui, mas para as futuras também, tudo que já aconteceu. E o fato também da gente ainda viver muitas desigualdades sociais e econômicas por conta da escravização e do racismo que acontece muito forte ainda hoje, eu acho que não comemorar a data, mas ter uma data é significante para isso, assim, para a gente não esquecer de tudo que já aconteceu. E também mostrar para o povo negro e também para as pessoas brancas que a gente precisa ter a consciência de que o racismo ele mata pessoas todos os dias. A gente entra nas redes sociais e é só casos de assassinato, de discriminação, de exclusão, né? Eu já sofri vários casos de racismo, então assim, não é uma coisa que já aconteceu, isso vem acontecendo ainda hoje e acredito que vai acontecer por muito tempo, não tenho a esperança de que vai acabar, a verdade é essa. Então, ter consciência disso ajuda nesse processo de tentar diminuir, pelo menos, porque acabar, infelizmente, eu acredito que não vai. Meu nome é Samuel Monteiro Lopes, eu sou estagiário do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Maringá e sou graduando em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Acredito que o Dia da Consciência Negra tem esse nome, né, de celebrar por conta das raízes afro-brasileiras, né? Ter consciência do negro, nós todos temos, né? Existe a população negra no Brasil. Mas
a população geral brasileira não tem consciência da importância da população negra brasileira. Então, os anos de escravidão do Brasil colônia acabaram, vamos dizer, reduzindo a história afro-brasileira. E a importância desse dia, dessa celebração da consciência negra, é para restaurar, de certa forma, a história e cultura afro-brasileira, dessa população negra que tantos anos sofreram na escravidão e hoje ainda tentam apagar, nós tentamos ainda apagar essa história tão importante. São um dos fundadores da sociedade brasileira. Temos grandes ícones na história, sejam na música, seja na literatura, sejam em diversos outros âmbitos, seja como Silvio Almeida, como Ministério, enfim. São pessoas importantes que precisam ser lembradas e celebradas nesse dia. Eu me chamo Catarina Messias Alves, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Universidade Estadual de Maringá. Sou graduada em Educação Física, Habilitação e Licenciatura e faço parte do NEIAB, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros aqui da Universidade e também participo de outros projetos e outros grupos da instituição. Enquanto professora e pesquisadora negra, eu compreendo que a relevância se dá pela diversidade que nós temos no nosso país e também uma forma de conscientizar por meio de outras maneiras, sobre todo o processo que nós já vivemos historicamente, mas que ainda passa por um processo de invisibilidade e também sairmos de um local dessa invisibilidade, dessa subalternidade e conseguirmos ter um processo de reconhecimento, valorização, representatividade. Nós temos leis que acabam incentivando essa divulgação, então a Lei 10.639, que nesse ano completa 20 anos, que traz todo um aspecto de obrigatoriedade na educação, da história e cultura afro-brasileira, de ser conhecida, de ser divulgada. E celebrar o mês da consciência negra, você trazer por meio de outras formas esse acesso a essa informação da diversidade cultural e étnica que nós temos no nosso país, racial também, a outras pessoas que não estão dentro do espaço da educação, no espaço da academia. Então, eu vejo como uma oportunidade desse conhecimento e dessa valorização étnico-racial alcançar outras pessoas em outros ambientes. Então, a gente sabe que a primeira instituição é a família, depois a segunda instituição é a escola. É claro que a gente está pensando na universidade, que já recebe adultos, mas eu gostaria de falar da educação como um todo. É fundamental que dentro da educação, na prática escolar, a gente fale sobre desigualdade, a gente fale sobre a população negra, a gente fale sobre elementos positivos sobre a população negra. Bom, vamos falar sobre isso e vamos excluir os outros grupos? Não, a ideia de inclusão, a ideia de pertencimento, a ideia de união. Bom, o que a UEM, então, poderia fazer para, não só nesse mês da consciência negra, novembro, mas em todo o ano letivo, em todas as suas atividades? Vejo que algumas ações elas já vêm sendo alcançadas, como a implementação da cota para a população negra, mas compreendo também que outras ações precisam ser reformuladas e reforçadas, como as políticas de permanência, nós não podemos pensar unicamente no acesso, mas também na permanência dos estudantes, seja ela simbólica ou material. Reconheço também que várias ações vêm sendo feitas, então o apoio para nós, enquanto NEIAB, realizarmos a Semana Afro-Brasileira, que inclusive vai acontecer agora no mês de novembro, no final do mês, e também processos de valorização, quando nós temos palestras, mas vejo que nós precisamos ter uma conscientização diferente ao refletirmos sobre o quadro de docentes que nós temos. Então, o número de docentes negros e negras na universidade, ele ainda digamos assim, que ele ainda fica meio tímido, A gente precisa que tenha uma valorização para que esses professores estejam nesse lugar. Isso vai vir a corroborar com a permanência simbólica dos estudantes que ingressaram por cotas ou acesso geral, universal, mas que se
compreendem enquanto um aluno negro na universidade. Então, eu penso que a universidade ela tem que não somente ter práticas comunicativas, no sentido de propagar que tem ações antirracistas, mas efetivamente estar ao lado desses movimentos e também desses docentes, desses estudantes, para que tenhamos uma realidade efetivamente diferente. Eu acho que o principal objetivo da universidade pública, além de trazer a população negra para dentro dela através de cotas raciais, acredito que com projetos de extensão para a comunidade no geral de conscientização sobre racismo, de conscientização da vulnerabilidade da população negra, marginalização, o encarceramento massivo dessa população que sofre tantos anos. E a UEM tem o dever de mostrar para a população brasileira essa diferença que tem a população branca e a população negra. Dentro do Dia da Consciência Negra, é importante a UEM destacar não só esse dia, o dia 20, né? Mas todos os dias, todos os anos possíveis, que ainda se tem essa discriminação racial. Eu acho que as cotas que já tem aí, né, que já estão sendo criadas, eu acho que também ter um espaço, um acesso para pessoas negras que precisam de acolhimento social, psicológico. Então, eu acredito que a gente tem um grupo aqui formado por pessoas negras que faça esse acolhimento social, psicológico, afetivo também, é importante e não tem aqui na UEM. Acredito também que ter mais contratação de professores negros. Esse ano eu tive o primeiro professor negro, o primeiro que já passou pela minha história aqui na UEM como universitária. E eu fiquei extremamente feliz com isso, porque é importante eu me ver representada e eu saber que eu também posso chegar na posição de professora universitária, né? Então, acredito que tem pouquíssimos professores, né? Eu fiz uma pesquisa e a gente só tem 10 professores negros na UEM toda. Ali na reitoria, você entra no hall de entrada e um quadro, tem todos os quadros de reitores e vice-reitores, só tem pessoas brancas. Então, falta essa representatividade. Eu acredito que, por mais que estejam entrando alunos negros, isso é extremamente importante e bom. Fico muito feliz de ver pessoas pretas retintas, pessoas com cabelo crespo, né? E de todas as formas aqui na UEM, o que antes não acontecia. Por mais que isso já venha acontecendo, acredito que a gente precisa ter pessoas negras em espaços de liderança e em posições de poder aqui dentro. Incluir pessoas negras, falar com pessoas negras, falar sobre as pessoas negras, falar sobre as vitórias, os ganhos e tratar as pessoas negras com igualdade, né? Então, por exemplo, temos físicos, temos matemáticos, temos, professor de educação física, enfim, tem muita gente negra dentro da universidade e fora dela. É importante que a universidade lance luz para essas pessoas, né? Todos vocês devem lembrar daquele discurso maravilhoso da Viola Davis, quando ela ganha um prêmio, e ela fala sobre oportunidade. Então, acho que a UEM, ela deveria dar oportunidade para todo mundo, né? E com igualdade de condições. O que a Viola disse? Olha, por que a gente não vê atrizes negras recebendo prêmios? Por que a gente não vê atrizes negras fazendo bons papéis em Hollywood? Porque elas não têm oportunidade, né? Tem talento, tem capacidade, tem vontade, mas não tem oportunidade. Então, o que a UEM deve fazer? Dar oportunidade, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é ser severa, deixar muito evidente que o racismo não é permitido dentro da nossa universidade. Seja ele praticado por alunos, por professores, por funcionários, Não, o racismo não é permitido dentro da nossa universidade, né? Isso deve ser uma marca. Acho que isso com certeza, deixa as pessoas negras tranquilas em transitar pela universidade, e isso deixa pessoas que tenham, porventura, uma prática racista coibidas, inibidas, que elas se sintam inibidas em praticar o racismo.
a questão do orgulho negro, ele se dá num processo gradativo, né? Não é uma coisa que, infelizmente, nós nascemos já com ele dentro de nós. Eu venho de uma família que sempre teve uma valorização da cultura negra e de nós sermos negros muito grande, mas infelizmente a nossa sociedade, por aspectos estruturais, elas vêm numa propagação totalmente diferente. Então, de não valorização, de não reconhecimento e não representatividade. Mas, ao mesmo tempo, hoje, de diferentes maneiras e de diferentes formas, seja pela literatura, pela música, as mídias, enfim, outras pessoas que são influentes, a gente está conseguindo ter um processo diferente. Então, hoje eu gosto muito de quem eu sou, do que eu vejo, também das minhas ações profissionais e pessoais, né, por me inserir nesse lugar enquanto uma pesquisadora que dialoga sobre relações étnico-raciais, sobre identidade negra, no permeio ali das políticas educacionais e também das políticas públicas. Então, hoje eu consigo ver uma perspectiva diferente, que talvez há muitos anos atrás, assim, na educação infantil, no ensino fundamental, eu não gostava do que eu via no espelho e de quem eu era e da minha cultura. E hoje eu tenho um processo, enquanto professora, uma responsabilidade de trazer uma realidade diferente para essas crianças, para os adolescentes, até mesmo para os adultos, né, para que também saiam desse lugar de invisibilidade e gostem do que eles vejam e consigam trazer uma representatividade nas diferentes funções, podendo esperançar na nossa sociedade, que se faz extremamente necessário, e também podendo se ver nos outros lugares. Então, eu acho que hoje, assim, eu posso ter uma outra perspectiva enquanto a mulher negra que eu sou na sociedade. Tenho orgulho de ser negro e o principal motivo de eu ter orgulho de ser negro, o porquê, acredito que sejam essas raízes com tanta força que nós temos de luta, resistência, de acreditar que ainda estaremos em pé de igualdade com a população branca, que por tantos anos de dominação nos deixaram tantos limitados. Então, essa resistência, esse poder, essa negritude que cresce dentro das pessoas negras é um motivo de orgulho. Nós negros, pessoas negras, também somos bonitos. Nós, pessoas negras, também somos inteligentes. Nós, pessoas negras, também temos moral, como todos os outros tipos de moralidade que são aí descritos pela sociedade. Então, não há motivo algum de não ter orgulho. Eu tenho muito orgulho, né, de ser negra. É só olhar, a minha cor é maravilhosa, assim, eu me sinto muito feliz dentro da minha pele. É algo que nunca foi um problema para mim. Por mais que eu sofresse muito racismo na escola, principalmente, né, enquanto eu era criança, eu não entendia por que aquilo acontecia, qual que era o problema que as pessoas viam na minha cor. Eu sempre me achei maravilhosa em relação à minha cor. Em relação ao meu cabelo, já foi um processo mais delicado, que eu só comecei a aceitar uns 5 anos atrás. Então, sinto muito orgulho da minha cor, né? Não só pelo fato de ter essa cor, mas de toda a minha ancestralidade, de todo um povo que veio antes de mim e que lutou para que eu estivesse aqui agora, né? A gente está fazendo esse documentário aqui agora, assim, devido a uma luta muito grande que aconteceu lá atrás, porque se não fosse por conta deles, a gente ainda estaria sendo escravizado, né? A gente estaria ocupando somente cargos de subserviência e então eu tenho muito orgulho de ser negra, muito orgulho do meu povo, dos meus ancestrais, enfim, de toda a consciência que eu venho adquirindo com o tempo também, para eu poder enxergar que eu posso sim estar em posições melhores na minha vida e não só nas que são impostas pela sociedade para mim. Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Por quê? Porque eu tive uma família não que discutisse o racismo, né? Porque a gente sabe que esse é um tema difícil, que causa dor, e que muitos de nós, da população negra, não estamos preparados para discutir isso. E, mais uma vez, né, volto a falar da importância do mês da consciência negra, porque ele nos prepara para essa discussão, né?
não o dia, né? Mas várias pessoas, vários intelectuais, vários artistas, várias pessoas do movimento negro estão nas mídias sociais, publicaram livros, estão dando entrevistas. Isso é uma oportunidade para a gente aprender. Mas, na minha família, essa discussão lá não era feita, mas, paralelamente a isso, por isso que eu disse que eu sou uma pessoa privilegiada, havia um orgulho, né? Em ser negra, e da beleza, e da persistência, da luta. Então, eu lembro meus pais falando, nós conseguimos, embora uma família humilde, né? Mas de trabalhadores, setores mais, de categorias mais, com salários mais baixos, pronto. Mas ainda assim houve uma ascensão. Meus pais conseguiram fazer com que eu e minhas irmãs e meu irmão conseguíssemos estudar, conseguíssemos entrar na universidade, né? Eles viram isso, então eles tinham uma alegria. Então eles falavam assim, a gente conseguiu isso apesar de ser negro. Então, mas o que é esse apesar de ser negro? Não é o problema em sermos negros, o problema é que a sociedade, né, nos tratava de forma diferenciada porque éramos negros. Eles tinham essa percepção. Então, eles falavam isso e se mostravam muito satisfeitos com o nosso desempenho. Então, para responder, né, eu tenho orgulho de ser negra? Sim, eu tenho, mas eu sei, eu aprendi isso. Isso é uma coisa que a gente aprende, né, que a gente desenvolve, que a gente compreende. Então, muita parcela significativa da população negra ainda está nos estratos mais baixos da sociedade. Mas isso não é culpa deles, né? A sociedade que é uma sociedade marcada pelo racismo, estruturada pelo racismo. Então, muitos têm muito talento, têm muita capacidade, muitos são muito inteligentes, mas não têm oportunidade, não têm como revelar esses talentos, essa inteligência, e acabam ficando nesses estratos mais baixos. Então, o meu orgulho em ser negra vem do meu conhecimento, não do conhecimento acadêmico, que eu tenho também, mas vem do conhecimento da minha capacidade, vem do conhecimento de que eu posso fazer coisas. E esse conhecimento foi dado dentro da minha família, foi dado pelos meus pais.